é um senhor impiedoso, ele marca e ele é cruel. Mas, por favor, Caio, sobre o Vamos lá, Fundeb. vamos à pergunta. A pergunta envolve, poderia explicar o que é o Fundeb permanente? Vamos lá, o Fundeb, gente, existia antes o Fundef, né? Que era basicamente o mesmo fundo, obviamente com o Fundeb ele tinha hoje em dia ele tem um fundo maior, ele recebe um pouco mais, mas a mesma função, né? Que é atender a cidades que não têm dinheiro bastante, tem que lembrar que tem muita cidade pequena, muita cidade pobre, né? Que não consegue renda bastante para poder quitar as contas. O Fundeb e o Fundef antes foram criados para quê? Para poder ajudar essas cidades pequenas, cidades menores, cidades mais pobres, que não conseguem dar conta da demanda financeira, para poder pagar professor, para poder pagar as contas de energia da escola, água, e assim poder manter. Por quê? Porque acontecia muito, e ainda acontece de vez em quando, de professor ficar sem pagamento. Dele ficar 3 meses atrasado e começando a receber o primeiro mês, ficando sempre 2 atrasado, e aquilo continua eternamente, né? Só melhorando quando, enfim, resolvem o problema financeiro que não sabe como foi criado, né? Dentro da política. Dentro da política. Então, o Fundeb ele foi renovado por mais 14 anos na época, que vencia agora, dia 31 de dezembro de 2020. Você falou mesmo, 31 de dezembro, ele vence, e se ele não for aprovado, ele já era. Esse valor não existe mais, cidades menores, cidades que não têm um valor financeiro para pagar, pode começar a atrasar, sabe, professor, pode não ter energia dentro da escola, pode não ter água. E sem energia e sem água, a gente sabe o que acontece. Os alunos são dispersados e ficam sem aula e sabe lá quando volta. E isso vai afetando o ano letivo do aluno. E aí o resultado fica onde? Lá no Enem, quando ele vai responder uma questão, ele não sabe porque o ano dele foi menor, o professor teve menos tempo e cortou aquela matéria. Né? Então, tudo vira uma bola de neve. Então, o Fundeb permanente, a ideia é manter, porque isso funciona, funcionou e vai continuar funcionando, e colocar isso para poder funcionar e não ter que ficar renovando, se preocupando com isso. Porque o problema maior não é só ele vencer em dezembro. As contas, o quanto a gente vai gastar em 2021, vai ser votado agora em agosto. E tudo que vai incluir nessa conta, todo esse planejamento tem que estar aprovado até agosto. Senão, não entra. Aí, é claro, não afeta a aprovação do Fundeb permanente. Mas em 2021 ele não vai existir. Somente em agosto de 2021 vai ser votado e aprovado, já que ele já foi aprovado antes, e aí vai ser incluído para 2022. Então, se não for aprovado pelo Senado agora e o Bolsonaro assinar depois, e isso passar de agosto, não entra nas contas, e pode até ser aprovado pelo Senado e o Bolsonaro depois, mas ainda assim 2021 vai ser afetado por se não ter esse valor, né? Outro ponto que é bom lembrar é que, mesmo o Bozo querendo defender aí que não precisa disso, eu vou ter que arrumar um dinheiro para poder pagar isso, porque eu não sei de onde eu vou tirar esse dinheiro. Ele, ou a União, o federal, ele só investe em 10%. O novo projeto aumenta para 20%, o que não é muita coisa para minha vida. O que eu vejo não é muita coisa, aumenta para 20%. Sendo que isso é gradativo. Se for aprovado, ano que vem de 10 não vai para 20, vai para 12%. Que de pouco a pouco vai aumentar para 20%, de ano a ano. Então não vai ser automático. Então tem tudo isso em volta. A gente precisa do Fundeb, principalmente para cidades mais pobres, porque senão vai afetar sim a educação. E aí, é claro que cidades como as capitais vão continuar funcionando, vai continuar tendo professor, porque eles têm dinheiro para pagar, porque eles têm indústria, porque eles têm imposto. Agora, quem não tem, quem não tem vai ficar sem pagar, vai voltar aquele costume rotineiro de antigamente, onde o professor estava recebendo 3 meses atrás e aqueles 2 meses ia ficando para quando ele aposentasse para receber. Queria falar uma Como é coisa? costumeiro, como é costumeiro o governo fazer, né? E agora quando ele viu que estava perdido, ele cantou vitória dizendo que ele que tinha feito a iniciativa de aprovar, né? Quando sete pessoas da Oh, meu defesa Deus, se dele fizer a barba, cai defenderam, né? serragem, meu pai. Ele deu uma rasteira. Quem não aprovou tem que dizer por que não aprovou, mas isso era projeto nosso, fica bonito, né, dizer dessa forma. Eu não sei se o Senado vai ter condições de não aprovar, sabe, porque o desgaste político é muito grande, a gente está pressionando bastante, a esquerda está fazendo um papel maravilhoso,
Às vezes a direita não consegue compreender o papel que a esquerda tem dentro do Congresso, porque se não fosse a gente para empurrar, para fazer a coisa acontecer, isso daí não ia ser aprovado, não. Mas, Cristiano, me diz uma coisa, vou te Sim, perguntar senhor. uma pergunta sincera. Eu tinha ouvido falar que esse projeto, por ser emenda constitucional, não precisaria ser assinado pelo presidente, mas Sim, sim. precisará? Sim, obrigado por fazer esta pergunta. Sim, de fato, o que acontece? Projetos de emenda constitucional, eles não passam pela chamada sanção, que é o processo de validação do líder do Pronto, era isso executivo. que eu queria esclarecer. Apenas o que ele precisa, professor? De quórum diferenciado, de 3/5 Sim, das duas câmaras conjuntamente, tanto o sim. Senado quanto. Isso não é pouco, não. Fazer a maioria de 3/5, ó. É difícil, mas É, basicamente o que acontece? Câmara, Senado, revisa os dois projetos, voltou. Aí votação maioria única tem que absoluta. fazer. Não, na verdade, maioria de 3/5. Maioria absoluta seria a maioria de mais de 50%. E são Ah, duas sim, sim, sim. votações. Oi? E são duas votações no mesmo Ex- lugar. Exatamente, são duas votações. Você Então, pode assim, aceitar a primeira vez e negar a outra. exatamente. Então vamos botar muita oração aí, porque inclusive, igual o Caio falou e falou muito bem passado, muito bem colocado. A gente está com a agenda legislativa apertada para a gente aprovar até o final do ano. Professor, E aí, consegui sanar a sua dúvida? Sim? Essa Desculpa, conversa é toda aqui. por favor, senhor, fique à vontade. é bom lembrar também que, claro, que a esquerda está lutando muito mais que a direita poder aprovar esse projeto, mas isso também Normal? afeta os candidatos de direita. Por que eu estou falando que afeta? Porque o Fundeb ele é voltado para o município. E municípios são todos, né? E tem muito prefeito da direita eleito que está atuando no momento. E, e ou quer reeleger, ou tem mais pretensão e tem mais chance de se eleger. E se o Fundeb não entra, e, por exemplo, se o cara nunca se elegeu, e ele consegue se eleger, ele tem mais chance, aí ele entra em 2021 eleito, e o Fundeb não foi aprovado, vai ser o primeiro ano, depois de muitos anos, depois de quase décadas, que a população vai começar a ver que as escolas não estão funcionando porque o professor não tem salário. E não é porque o prefeito não quer pagar, é porque ele não tem dinheiro para pagar, né? E isso vai afetar a imagem dele, e ele com certeza não vai ser reeleito. Não por uma ação dele, e sim por uma coisa que está acontecendo lá em cima. Uma Então questão Certeza. isso também afeta a contingencial, direita né? no momento. Como eu disse, a pressão é muito grande. Eu acho que não vai ter risco de não ser aprovado, não. Porque você não se reelege mais se isso acontecer. Exato. Eu queria fazer algumas considerações muito rápidas sobre o Fundeb, porque é interessante como é que o pessoal, no afã aí de tentar desvirtuar uma ideia, mente quase que na cara larga, né? Que igual o cara estava falando, que é 10% e estão tentando pular para 20%, sendo que seria aí um escalonado. Agora, eu estava lendo um pouco sobre a legislação do Fundeb, e é muito interessante como, na verdade, o Fundeb não é nenhum tipo que eles vendem como se fosse alguma espécie de valor a mais que o governo teria que recolher. E nada mais é do que você criar 27 fundos que funcionariam como uma espécie, né, de 27 contas conjuntas, que é uma do Distrito Federal e uma correspondente a cada um dos estados, onde você tem uma miscelânea de arrecadações aí estaduais e municipais, que uma vez jogadas nessas contas conjuntas, de acordo com as parametrizações de população, complexidade do ensino empregado, entre outras, aí sim, esse fundo é redistribuído para que você tenha aí uma paridade, você tem uma questão equacional aí, para que de repente o município lá de Itatimboca do de dentro, que tem muito mais crianças às vezes no ensino ali, mas não tem uma arrecadação tão boa, ali na redistribuição do Fundeb, naquela conta conjunta ali, que na verdade a União Pocoarca, que é basicamente arrecadações estaduais e municipais, possa ser destinado para lá com muito mais paridade. Eu estava vendo até alguns pontos que realmente me perturbaram muito sobre o Fundeb. O primeiro deles, que eu descobri, 60% do Fundeb é direcionado para pagamento de professor. 60% do Fundeb. Aí você pensa, o Fundeb, eu estava vendo alguma coisa em torno de 168 milhões de reais. 60% para isso. A União nada mais faz do que faltou nesse estado X, pingou aqui, faltou naquele estado Y, pinga aqui. E a União coloca como se ela fosse arcar com isso quase que sozinha. A União, né? O governo Bozolino que está aí. É Bem importante. colocado. Bem colocado.
É isso. É importante lembrar também que desses Ah, 60%. Eu queria que você pudesse dizer o nome, o que é a sigla Fundeb, para quem está assistindo e não sabe o que é. É o Eu Fundo procurar. Nacional, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Acho que gente, isso aí. educação Acho que isso aí. educação básica e elementar e valorização do profissional da educação. Ah, tem isso. Tem isso. É importante lembrar que desses 60%, com o novo projeto de o Fundeb permanente, vai mudar. Por quê? E lembrando que essa mudança também está sendo atacada pela direita. O que vai mudar? Esse 60% ele é direcionado, como você bem falou, aos professores. Essa palavra professores, no novo projeto, vai mudar. Vai passar a ser chamado profissionais de educação. Por quê? Porque esse valor vinha para auxiliar somente o salário do professor. Aí você tem o diretor, o pedagogo, o coordenador, a menina da limpeza, a menina da cozinha. Todo mundo, e todas as pessoas são profissionais de educação. Sem eles, sem a pessoa para limpar, sem a pessoa para fazer o alimento, poder comer no recreio, sem isso a escola também não vai funcionar. Então, Claro. mudou-se a sigla, você não tem mais professores, tem profissionais de educação, porque esse valor vai ser investido para poder manter o salário desses profissionais, não só do professor, porque não adianta ter só o professor. O Fundeb ele foi criado para poder manter as escolas funcionando. Não adianta você ter o professor recebendo e as pessoas da limpeza não estão recebendo, elas fazem greve e a escola tem que ser fechada. Não resolve, né? E também ele aumentou de 60% para 70% do valor.